Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de micro e imuno, com um novo conteúdo. Hoje vamos iniciar o estudo sobre os vírus, o estudo sobre a virologia. Atualmente nós temos passado por uma pandemia de proporções há pouco vistas na história da humanidade. A gente teve uma outra pandemia que foi a peste negra, mas na história moderna a pandemia causada pelo coronavírus é uma das graves problemas de saúde enfrentados pela humanidade. E aí suscitou-se bastante a informação sobre os vírus, como é que eles são constituídos, os seus componentes, como eles são transmitidos, como eles invadem as células, a sua organização. Isso tudo é conteúdo para uma parte da microbiologia especializada em vírus, chamadas de virologia. A parte da microbiologia que estuda as bactérias são chamadas de bacteriologia. A virologia ela vai se dedicar ao estudo dessas partículas que contêm material genético, que são chamadas de vírus. Esses elementos eles são responsáveis por uma série de doenças de importância para a produção tanto vegetal, animal quanto no próprio ser humano. Essas partículas virais elas evoluíram para ser dependentes do maquinário celular. Então a gente vai ver como é que o metabolismo dessas partículas elas estão intrinsecamente ligadas à sua célula hospedeira, como elas evoluíram para ter uma capacidade infectiva, evoluíram para ter mecanismos de escape do sistema imunológico, o que a permitir o seu desenvolvimento e a sua dispersão entre diferentes hospedeiros na biosfera. Então aqui a gente tem a virologia básica. Nessa parte da nossa disciplina, nós vamos estudar os conceitos básicos da virologia. Nós temos por objetivo aqui fazer com que você seja capaz de reconhecer uma partícula viral, entender como ela está organizada, entender quais são os possíveis materiais genéticos utilizados por essa partícula, entender seus mecanismos de invasão, replicação e saída das células e seus mecanismos de escape do sistema imunológico. Então aqui a gente tem uma série de objetivos que estão propostos para que você possa entender como é que esses vírus eles circulam no ambiente e como pode ser prevenido uma série de doenças causadas por vírus. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando está falando de vírus é definir o vírus, que por si só já não é uma tarefa muito simples. Então a gente tem, dependendo da bibliografia que você consultar, uma série de definições, mas todas elas vão partir de um ponto comum, que é o seguinte: são elementos genéticos que conseguem se replicar apenas no interior de uma célula denominada célula hospedeira. A célula hospedeira vai fornecer aos vírus energia, metabólitos intermediários e a maquinaria de síntese proteica. Então, o vírus, a gente vai ver que ele não tem nenhuma organela. Então, ele utiliza toda a maquinaria da célula. Então, o retículo endoplasmático, os ribossomos, os nucleotídeos, os aminoácidos, tudo ele vai obter a partir do metabolismo celular e desviar esse metabolismo celular ao seu benefício, fazendo com que ele seja classificado como parasita intracelular obrigatório. Os vírus fora da célula, eles não têm atividade, eles são inertes, eles apenas existem. Ao entrar na célula, eles conseguem, a partir do seu fragmento de DNA, manipular, organizar a seu favor o metabolismo da célula hospedeira, fazendo com que, a partir desse metabolismo alterado, ele se beneficie com a produção tanto do seu material genético quanto das suas proteínas fundamentais. Mas uma coisa que a definição não diz é se o vírus é uma partícula viva ou não viva. Hudson, você falou aqui, ó, são elementos genéticos. Por que você não disse que ele é um indivíduo? Por que você não disse que ele é um organismo? Porque existem duas vertentes a esse respeito. Existem duas visões que vão te determinar
se ele é um organismo vivo ou se ele não é um organismo vivo. Eu não tenho por objetivo lhe convencer de nada. Eu estou aqui para lhes apresentar os argumentos e você, a partir da análise dos argumentos, formem a sua própria opinião. Então eu tenho argumentos para que não. Não, os vírus não são organismos vivos. Em que estão baseados esses argumentos? Eles precisam de uma célula, a célula hospedeira, para se reproduzir. Todos os outros organismos, quando nós descrevemos um organismo vivo, ele é capaz de se auto-replicar, ele é capaz de se auto-reproduzir. Então, as bactérias, elas se reproduzem, os protozoários se reproduzem independentemente de outras células. Os fungos se reproduzem independentemente de outras células, as células eucariontes do corpo humano se reproduzem independentemente de outras células, enquanto que o vírus só são capazes de se reproduzir no interior de uma célula hospedeira. Se você pega uma quantidade de partículas virais e coloca elas em todas em uma solução com todos os componentes necessários para a multiplicação de uma célula, coloca ela junto dos nucleotídeos para a formação de DNA, coloca ela junto de aminoácidos para a formação de proteínas, coloca ela junto de ácidos graxos para a formação de lipídios. Em geral, esses vírus não são capazes de organizar essas moléculas fundamentais em moléculas complexas que lhe possibilitem a sua própria replicação. Para que haja a replicação do vírus, é necessário que ele esteja no interior de uma célula. E isso faz com que muitos pesquisadores, uma linha bastante importante de pensamento a respeito dos vírus, descrevam isso como uma característica de uma partícula e não de um ser vivo. Outro argumento para que a proposição de que os vírus não são células, que eles não são estruturas vivas, é que eles não possuem uma estrutura celular. Até agora, os organismos vivos que nós encontramos na nossa biosfera, pode ser que exista no espaço aí algum outro organismo que tenha uma estrutura diferente, mas até agora todas as células, todos os organismos vivos encontrados na nossa biosfera têm estrutura celular. Rudes, o que é a estrutura celular? Estrutura celular é um ambiente delimitado por uma membrana plasmática, fazendo com que haja a diferenciação do espaço extracelular e espaço intracelular e uma organização de componentes dentro do espaço intracelular. Isso é considerado estrutura celular. A gente vai ver que alguns vírus até utilizam uma membrana plasmática de umas células, que a gente chama de envelope. Mas eles não usam isso para delimitar um espaço interno e externo. Eles não têm uma organização interna à membrana plasmática que favoreça o seu metabolismo, mesmo porque a gente viu que fora da célula não existe metabolismo viral. Então o que acontece? Por não ter estrutura de célula, muitos consideram novamente o vírus como uma partícula, uma estrutura não viva. E por fim, temos o último elemento, que é a pequena quantidade de material genético. Os vírus têm dois, no máximo 3 genes capazes de produzir proteínas que serão utilizadas para a sua constituição, a sua replicação. Quando nós estamos falando de vírus, a gente não fala de reprodução viral, a gente fala de replicação viral. Graças muito a essa tendência de observação desses elementos, dessa proposta de que os vírus não são organismos vivos. Então, por que essa quantidade pequena de material não seria capaz de sustentar a vida, a complexidade da vida? Nós vemos que as bactérias também têm uma pequena quantidade de material, o material cromossômico e o material plasmidial. Os vírus têm uma quantidade ainda menor de fragmentos de material genético, o que faz com que eles sejam capazes de produzir pouquíssimos conteúdos, o que vai ser organizado pela célula na forma de partícula viral. Então, de acordo com essa linha de visão,
a pequena quantidade de material genético contido dentro das partículas virais torna incapaz essa partícula de gerar vida. Agora, Hudson, e os argumentos para que as pessoas acreditem que os vírus sejam partículas vivas? Eles são tão bons quanto os argumentos para que dizem que eles não são partículas vivas? Vocês vão ver que existem argumentos bastante interessantes em relação à argumentação de que vírus sim são partículas vivas. Primeiro argumento: alguns vírus eles podem ser infectados por outros vírus. Ei, Hudson, mas como assim? Se então esse vírus que infecta outro vírus, esse vírus vai ser a célula hospedeira. Não, ele não vai ser a célula hospedeira. Lembrem, ele não tem estrutura celular. Ele é inerte fora da célula. Mas o que que esse vírus Sputnik faz? Esse vírus Sputnik é um vírus muito pequenininho e ele não tem a maquinaria necessária para invadir células. O que que ele faz? Ele infecta outros vírus. Como assim, Hudson? Durante a montagem dos outros vírus, eles invadem a estrutura da proteína desses vírus e se aloca no interior do vírus. E quando esse vírus maior invade uma célula hospedeira e se desconstitui para replicação, o vírus Sputnik, que estava infectando o vírus maior, ele também tem a possibilidade de fazer a sua replicação. Então, muitos pesquisadores perceberam que alguns vírus eles podem estar infectados por outros vírus. E isso significa que, de algum modo, eles têm vida, porque eles são hospedeiros de alguma maneira de outros vírus. Eles possuem sistema de defesa. Nós não encontramos na natureza nenhum ser vivo que não tenha algum tipo de defesa. Então a gente tem as árvores, por exemplo, elas têm mecanismo de defesa, elas produzem feromônio, elas produzem seiva, elas têm movimentos reflexos das folhas quando está em calor, uma série de mecanismos que as defendem das variações ambientais. Os vírus, se não fossem partículas vivas, segundo essas argumentação, não teriam um mecanismo de defesa do sistema imunológico. E a gente vai ver que eles têm mecanismos de defesa bastante interessantes. Um deles é a utilização do envelope. A gente já viu esse tipo de estratégia quando a gente falou da cápsula das bactérias. O envelope tem a mesma função da cápsula, só não tem a mesma origem. Qual era a função da cápsula? Exatamente, fazer o escape do sistema imunológico através de um processo de camuflagem, não é isso? O vírus faz a mesma coisa, ele utiliza parte da membrana da célula hospedeira para se camuflar do sistema imunológico. Ora, se ele não é vivo, por que ele se preocuparia em escapar do sistema imunológico? Que medo essa partícula tem de ser extinta? Então, se ela tem mecanismos de defesa, logo ela tem uma vida a ser assegurada, segundo essa linha de raciocínio. E por fim, a gente tem presença de material genético. Embora ele seja pouquíssimo nos vírus, eles existem, segundo essa linha de raciocínio, de que sim, os vírus são partículas vivas. Eles tendo material genético, eles são capazes de produzir sintetizar outras proteínas, mesmo que a maquinaria utilizada por esse vírus seja a maquinaria de uma célula. Então, quando o indivíduo pode ser infectado, ele tem um mecanismo de defesa e ele tem os seus próprios genes, eles deveria ser, segundo essa linha de visão, considerado um organismo vivo. Beleza? Ok, Hudson, e a sua visão a respeito disso? O que que você acha? Eu acho, a minha visão é que não, eles não são organismos vivos. Apesar de todos os argumentos do sim serem muito fortes, serem muito plausíveis. Mas o que me leva à conclusão, a minha visão. Isso não quer dizer que você tenha que pensar a mesma coisa. Estude, elabore a sua perspectiva, obtenha novas informações e forme um conceito você mesmo. Porque não existe um certo e o errado. Existem visões diferentes para essa perspectiva. Porque é uma perspectiva. Alguns indivíduos olham
para os vírus por uma perspectiva e outros indivíduos olham para os vírus por outra perspectiva, e não existe perspectiva certa ou errada. Existe a perspectiva que melhor se adequa ao seu pensamento. A que se adequa melhor ao meu pensamento é que não. Por quê? Porque eles necessitam obrigatoriamente de uma célula para fornecer todos os demais metabólitos, com exceção do material genético para a célula, para o vírus. Então a célula fornece a energia, ela fornece os aminoácidos, ela fornece os nucleotídeos, ela fornece todos os componentes necessários para a construção do vírus, com exceção do seu material genético. A gente vai ver aqui ainda, dentro de virologia, uma partícula que é capaz de se replicar. Como assim, Hudson? Existe uma partícula proteica chamada de prion. A gente vai falar dela mais no final desse módulo, que é capaz de se replicar. E ela é uma proteína, entende? Então ela é capaz de formar outras proteínas iguais a ela. É um processo de replicação. Isso acontece independentemente da produção das células. Isso significa que elas são vivas? Não, isso significa que elas não são vivas também, porque elas são produzidas por células. Então, se é produzida por célula, você é de algum modo dependente dessa célula. Por isso que ela é chamada de célula hospedeira. Ela que hospeda as ferramentas para o seu desenvolvimento. Então, tanto os prions, na minha visão, tanto os prions quanto os vírus são partículas não vivas que dependem do metabolismo celular de uma célula, de um organismo vivo, para conseguir se multiplicar. Aqui a gente tem o exemplo do Sputnik. Esse é o vírus do Sputnik. Ele é muito pequeno, ele não tem a maquinaria necessária para invadir uma célula. O que ele faz? Ele invade outro vírus, um vírus mais complexo. Esse vírus, com todas as suas estruturas, consegue invadir uma célula e durante o processo de replicação do vírus maior, o Sputnik é liberado no interior da célula e também se beneficia pelo metabolismo celular para sua replicação. Então os vírus, eles são igual essas pessoas folgadas que tem na nossa casa. Já viram aquelas pessoas que vão na nossa casa para almoçar e ficam até a janta? Então elas vão ficando, aí daqui a pouco, eu tô com sono, tem como deitar lá no teu quarto, ligar o teu ar-condicionado, aí a pessoa muda a temperatura do teu ar-condicionado, muda o canal que você estava assistindo. Está na hora da minha novela. Não, mas eu estou assistindo filme. Não, mas a minha novela é os últimos episódios, tenho que assistir, não posso perder. Aí vai lá e muda. Essa relação entre o vírus e essas pessoas folgadas é muito próxima. Por quê? Porque a célula hospeda o vírus, entende? Então você recebe o vírus. As células não recebem por vontade própria, elas são obrigadas, elas são invadidas. Mas de qualquer forma, o vírus está no interior da célula. Conforme ele adentra a célula, ele vai ganhando cada vez mais liberdade, ele vai moldando o metabolismo celular de maneira que seja favorável a você. A você, quem? Ao invasor, ao vírus. Isso faz com que a célula entre em processo de perturbação. E esse processo de perturbação, como a gente viu, pode gerar no ciclo lítico dos vírus até a morte da célula devido a tão grande desequilíbrio no seu metabolismo. Então o que acontece? Uma vez que o vírus ele se apresenta como uma partícula interessante para a célula, por isso que a célula permite a sua entrada. A partir do momento em que ele está no interior da célula, no ambiente citoplasmático, ele faz a desnudação, ele faz a liberação do material genético no citoplasma da célula. Esse material genético vai ser utilizado para a produção de novas partículas virais e produção das proteínas virais, para que haja o desvio do metabolismo celular para esse ponto onde o vírus se beneficia completamente
dessa relação. Então, quando a gente fala o fulano de tal é um parasita, a gente está falando que ele está se beneficiando do trabalho de alguém, não é isso? Então, isso significa a mesma coisa, que os vírus eles se beneficiam do trabalho produzido pela célula. Qual é o trabalho do vírus? É dirigir o metabolismo celular para o seu próprio benefício. Esse processo ele se dá com o desenvolvimento da infecção no interior da célula. Quais células, Hudson, podem ser infectadas por vírus? Virtualmente todas as células, tanto procariontes quanto eucariontes, tanto animais quanto vegetais. Fungos também podem ser infectados por vírus. Existe um trabalho muito bonito feito pela Fiocruz mostrando a infecção do parasita da leishmaniose. A leishmania é infectada por um vírus, e quando ela é infectada por um vírus, ela se torna muito mais agressiva do que outras cepas de leishmanias não infectadas por vírus. Então existe uma grande gama de células que são utilizadas pelos vírus para a sua própria multiplicação. Então a gente tem vírus de células procariontes, células de vírus de células eucariontes, existem vírus de células animais e existem vírus de células vegetais. As bactérias que são infectadas por vírus têm um grupo específico de vírus, que são chamados de bacteriófagos. A gente vai falar deles daqui a pouco. Então, a relação entre um vírus e a sua célula hospedeira nem sempre leva a uma doença. Mas os vírus com maior importância são aqueles estudados pela virologia que trazem algum prejuízo ao humano, seja pela doença propriamente dita no corpo humano ou prejuízos econômicos, tanto em lavoura nos vegetais quanto na produção dos animais. Então a gente viu a febre aviária, que dizimou a, a, o, a população de frangos da Ásia, o que fez com que os asiáticos começassem a importar frango, e teve aquele aumento no preço das aves. Isso por quê? Porque um vírus provocou a necessidade da eliminação de todos os frangos dos países asiáticos. Existem vírus que são importantes na cultura de vários vegetais. Então, existem o vírus que vai influenciar na capacidade de produção da planta, vírus que vai influenciar no tamanho do fruto, na sua concentração de carboidratos, uma série de desregulação do metabolismo da célula vegetal, o que vai trazer prejuízo. Esses vírus que trazem de algum modo um prejuízo, seja diretamente para a saúde humana ou um prejuízo nas lavouras ou nas criações animais, são os vírus mais importantes estudados pela virologia. Aqui a gente vai ver os vírus que promovem doenças. Esses vírus eles podem causar nenhum efeito, pouco efeito, algumas lesões ou até a morte dessa célula. A morte generalizada da célula leva a um desequilíbrio no organismo que gera a morte do organismo hospedeiro, tá? E existe essa ampla variedade de células hospedeiras. Agora, como é que uma partícula tão pequena, Hudson, pode causar prejuízos tão grandes? Olha o que o coronavírus está fazendo. Há mais de um ano, quase um ano e meio, nós estamos em processo de isolamento. Por que a gente demora tanto para desenvolver uma vacina? Por que isso não acontece de forma mais rápida? Se os vírus eles são constituídos por pequeno fragmento de DNA e uma camada de proteínas que envolve esse material genético, porque existe na simplicidade do vírus a sua complexidade. Assim como nas bactérias, os processos de mutação são importantes mecanismos de diversidade genética, nos vírus esses processos são ainda mais importantes. Então há uma série de modificações ocorrendo cotidianamente, diariamente, nesses vírus, que fazem com que
haja um escape desses vírus das estratégias que nós utilizamos para combatê-los. Agora, como eles estão organizados? Eles estão organizados da seguinte maneira: um ácido nucleico mais uma capa proteica. Isso é a estrutura geral de todos os vírus. Todos os vírus têm um material genético associado a uma capa proteica. Então, aqui está o meu DNA, ou o DNA viral, ou RNA viral. A gente vai ver que existem vários tipos de material genético. Esse material genético, o DNA, não pode estar exposto. Como a gente viu, ele é muito sensível a variações de pH e existem algumas enzimas capazes de quebrar esse material genético. Então, ele deve estar protegido no interior de um cofre. Esse cofre é formado por proteínas e é chamado de cápsula. Então, todo vírus contém ácido nucleico e contém essa capa proteica chamada de cápsula. Os vírus são partículas infecciosas e eles são constituídos por ácido nucleico circundado por uma capa proteica. Em alguns casos, um envelope membranoso. A gente vai falar do envelope membranoso, mas ele não está aqui porque não estão presentes em todos os vírus. O que está presente em todos os vírus? O ácido nucleico e a capa proteica, que é chamada de capsídeo. O ácido nucleico pode ser DNA ou RNA. Os vírus são as únicas partículas com material genético que contém RNA como seu material genético principal. Tá? Esse material genético vai ser responsável pelo armazenamento da informação viral. No mais, o RNA, nos demais organismos, o RNA ele é uma molécula de trabalho, é uma molécula de transferência de informação. O DNA contém a informação e o RNA é a molécula que transfere essa informação para sua codificação em proteína. Nos vírus, alguns vírus, o RNA é o material genético principal. Uma outra diferença dos outros organismos vivos. Todos os organismos vivos que nós conhecemos até hoje são constituídos por DNA. Ruth, e os vírus de DNA, então, são organismos vivos? Não, novamente eles necessitam de uma série de características que só são encontradas no interior de uma célula. Por isso, eles são dependentes exclusivamente do material genético DNA, mas ainda dos conteúdos do interior da célula. Ele contém esse invólucro proteico que envolve o seu material genético chamado de capsídeo. E a forma dos capsídeos, eles tomam as mais diferentes formas. Por exemplo, aqui a gente tem uma grande quantidade de formas de capsídeos, de invólucros de vírus. Aqui a gente tem o vírus do ebola. Tá? Aqui a gente tem o vírus da vacínia. Aqui ó, a gente tem os bacteriófagos. Ó. Todos os que têm bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Então a gente tem aqui o bacteriófago T4, que é o mais conhecido. Ele parece essa nave espacial aqui, ó. Existem outros bacteriófagos, por exemplo, um bacteriófago M13, que parece um canudo, é um cilindro, né? Mas temos o bacteriófago F2MS2, que é um círculo, é uma pequena bola. Então, existem uma diversidade enorme de como essa organização proteica, essa capa proteica está organizada. Por exemplo, o vírus da raiva. O vírus da raiva tem essa estrutura aqui, ó, que parece um microfone. Não é isso? Então, a estrutura como essas capas proteicas se dá, ela é bastante diversa. No entanto, ela sempre está presente. O que está sempre presente na estrutura de um vírus? Exatamente a capa proteica e o material genético. E a gente vê que em comparação às células procariontes e em relação às células eucariontes, eles são partículas bastante diminutas, porque eles invadem essas células e utilizam a maquinaria fisiológica dessas células para a sua replicação, para a sua reprodução. Então aqui a gente tem a estrutura de um vírus. A gente tem o capsídeo, anotem aí, capsídeo, invólucro proteico,
presente em todos os vírus com finalidade de proteção do ácido nucleico. Beleza? Existem os capsômeros. O que é o capsômero? O capsômero é a proteína individual que constitui o capsídeo. Falei muito rápido, vou repetir, anotem aí. Capsômero é a proteína individual que constitui o capsídeo. Ponto. Então é isso. O capsídeo é como se fosse a parede. Tudo bem? A estrutura complexa, a estrutura grande. Cada parede é formada por tijolos. Cada tijolo é um capsômero. A união dos capsômeros é que vai formar a parede, o capsídeo. Qual é a função da parede na sua casa? A de proteção. Vai nos proteger do vento, vai nos proteger da chuva, vai proteger o ambiente das intempéries, não é isso? A mesma coisa, mesma função tem o capsídeo. O capsídeo tem a função de proteger o material genético do vírus. O vírus ele protege seu material genético porque toda a informação para sua constituição está contida naquele ácido nucleico. Se esse ácido nucleico for exposto a modificações de pH, modificações de temperatura, presença de enzimas digestivas, uma série de características do ambiente, esse material ele vai ser degradado e todas as informações vão ser perdidas. Como o vírus ele não tem um mecanismo de reparo de DNA que é encontrado nas células eucariontes, qualquer lesão nesse material genético pode levar à extinção, a perda das informações e a não capacidade de replicação desse vírus. O que ele faz? Ele protege isso com proteínas. As proteínas são moléculas mais resistentes a essa variação. Hudson, quer dizer que então dentro do material, o material genético dentro do capsídeo ele está protegido de tudo? Não, ele está protegido da maioria das coisas, porque a proteína ela é mais resistente a essas variações tanto de pH quanto de temperatura. As enzimas restritivas não atuam sobre proteínas, atuam apenas sobre ácidos nucleicos. Então, enquanto o material genético está guardado dentro desse cofre, ele está protegido. Mas existem outras substâncias que são capazes de quebrar esse cofre. Por exemplo, a gente tem o álcool 70, a gente tem sabão, a gente tem outras proteínas que quebram proteínas, e isso faz com que haja a desconstituição desse cofre, desse capsídeo. Mas isso é em situações especiais. Corriqueiramente, esses elementos não estão presentes no ambiente, o que faz com que o vírus tenha o seu material genético protegido. Então, a gente tem o capsídeo, que é o cofre que protege o ácido nucleico, os capsômeros, que são as proteínas que compõem essa estrutura complexa que é o capsídeo. Então, o capsídeo é a capa proteica, é a estrutura proteica que protege, né, o material genético, e o capsômero é a unidade fundamental dessa estrutura complexa. Nós temos o envelope, que é uma membrana, a gente vai trabalhar com o envelope um pouco mais à frente, que é uma parte da membrana plasmática das células hospedeiras, que é utilizado por alguns vírus para escapar do sistema imunológico. E temos espículas ou o peplômeros. Também não estão presentes em todos os vírus. Por quê? Porque essas proteínas, essas espículas, vão ser responsáveis por sinalizar para as células entrar em contato com as células para que haja a incorporação do vírus, a invasão do vírus no ambiente intracelular. Então aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de um vírus. Essa parte mais escura aqui é o envelope, e essa parte mais branca são as espículas, estão vendo aqui, são proteínas do vírus que estão inseridos no envelope, e aqui a gente tem o capsídeo, dando para ver até a constituição de alguns capsômeros.
Então, essa é a estrutura de um vírus. Ele é formado por uma capa proteica, um tipo de ácido nucleico. Alguns deles podem conter envelope e os que contêm envelope podem ter espículas. Aqui a gente tem a estrutura de outro vírus envelopado, o vírus da hepatite C. Tá? Então aqui a gente tem o capsômero com o capsídeo constituído pelos seus capsômeros. Aqui a gente tem os ácidos nucleicos que estão protegidos dentro desse cofre proteico e por fora do capsômero nós temos o envelope. Essas proteínas fora do capsômero contidas no envelope são as espículas e elas servem para se ligar às células dos vírus, as células hospedeiras dos vírus. Por isso, há uma especificidade, a partir das espículas, há uma especificidade de um vírus por um determinado tipo celular. Existem vírus que são inalados, que são engolidos, que entram em contato pelos olhos, mas existem células específicas para a invasão e a multiplicação desses vírus. Por exemplo, um vírus que ataca o pulmão não vai se multiplicar nas minhas células, as células renais, dos rins. Um vírus que invade as células do trato gastrointestinal não vão afetar meu coração. Por quê? Porque essas espículas vão se ligar a receptores específicos de superfície de membrana desse nicho, desse grupo de células que ele pode invadir. Então, essas espículas vão dar a especificidade do vírus a um determinado tipo de célula, porque elas só serão reconhecidas por receptores de superfícies das células hospedeiras desses vírus, que são as células, que são os nichos onde esses vírus devem se desenvolver. Aqui a gente tem outra estrutura mostrando o capsômero, formando o capsídeo, o material genético, o envelope e as espículas. Aqui a gente tem outra microscopia mostrando essa estrutura, mostrando as espículas e o envelope. Por fim, nós temos essa visão geral, esse esquema geral de um vírus envelopado. O vírus tem no interior, que é chamado de cerne, fica o ácido nucleico. Em volta do ácido nucleico fica o capsídeo, que são formados pelos capsômeros. Por fora do capsídeo pode existir, nem todo vírus é envelopado, pode existir uma membrana, uma estrutura membranosa, chamada de envelope. E nos envelopes existem as proteínas virais, chamadas de espículas. Tudo bem? Então, essa é a constituição geral dos vírus. A partir dessa constituição, que é simples, eles têm uma infinidade de mecanismos de manutenção. Eles são capazes de escapar do sistema imunológico, eles são capazes de produzir recombinação genética através do seu material genético, eles são capazes de promover diversidade por mutação. Então, eles têm uma certa diversidade de ferramentas que mantém a sua existência. Isso faz com que a gente tenha que entender o vírus para que a gente consiga gerar ferramentas eficazes contra esse elemento, para o seu tratamento. Então, quando a gente estava falando assim, por que não saiu a vacina tão cedo? Porque a gente não conhecia nada a respeito do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus da Covid-19, né? Existiam outros surtos de SARS-CoV, mas o SARS-CoV-2 a gente pouco conhecia. Então foi preciso a gente isolar o vírus, reconhecer quem eram seus capsômeros, conhecer qual era o seu material genético, quais eram seus mecanismos de escape, se tinha envelope, se não tinha envelope, quem eram a espícula, em que receptor eles se ligavam, quais eram os mecanismos fisiopatológicos dessa doença, para a partir do entendimento desse processo, desse mecanismo, procurar ferramentas
que fossem capazes de inibir a invasão ou a proliferação desse vírus dentro do organismo humano. A gente viu que existem várias vacinas no mercado e várias vacinas têm diferentes números de eficácia, né? Então, tem eficácia, a Coronavac tem eficácia de 50,3%, a vacina da Pfizer tem de 73%, a Sputnik os russos dizem que é de 90%. Então tem a da Johnson Johnson, tem de uma série de vacinas e cada uma delas tem o seu nível de eficácia, que é a quantidade de proteção que essa vacina vai trazer para a determinado vírus. E a gente começou a ver a partir do desenvolvimento da doença, começou o surgimento de cepas de coronavírus, de cepa de SARS-CoV-2. Então a gente já tem a cepa africana, nós temos a cepa inglesa, nós temos a cepa brasileira, que são modificações na forma com que esse vírus ele interage com as células do nosso organismo e mecanismo de escape do nosso sistema imunológico. Então a gente não sabe ainda se as vacinas que a gente tomou para um vírus protege para os demais vírus, porque a gente ainda não teve tempo suficiente para avaliar todos esses fenômenos. Como a gente se viu, como a comunidade científica se viu em um desafio de extrema urgência, muitos estudos de observação tiveram de ser encurtados ou tiveram de ser suprimidos para que a gente lançasse as ferramentas mais rapidamente no mercado, para que houvesse a produção. Mas a gente ainda não tem uma resposta por uma série de perguntas. Por quê? Porque como os vírus eles também se adaptam aos diferentes ambientes em que eles estão inseridos, eles também podem gerar mecanismos de escape dessas vacinas também. Então existe uma discussão ainda para a qual ainda não se tem resposta. A gente vai precisar se vacinar para o vírus uma vez só, como a gente faz para alguns vírus, ou a gente vai ter que se vacinar todo ano, como a gente faz para a gripe, para o vírus da gripe. A gente ainda não sabe responder isso. Pode ser que a imunidade que nós produzimos a partir da obtenção da vacina seja uma imunidade duradoura, que a gente não precise mais tomar vacina. Mas pode ser que ano que vem uma nova estirpe, uma nova cepa do vírus escape da proteção produzida pela vacina. E aí a gente vai produzir uma nova vacina para que esse vírus seja combatido. Só que como a gente já tem o know-how, agora a gente não vai precisar partir do zero, como a gente partiu no final de 2019 para 2020. A gente já tem todo esse know-how, esse acúmulo de conhecimento, e a gente está acompanhando a fórmula de evolução do vírus. Esse processo vai ser bem mais rápido. A maquinaria para a produção de vacinas vai ser também bem mais rápida e o acompanhamento vai ser mais eficaz do que foi pela primeira vez. Mas a gente ainda não consegue responder essas perguntas a respeito do SARS-CoV. Para outros vírus que nós já conhecemos bem, essas perguntas já podem ser respondidas pelo número de anos que nós temos de contato e estudos. Para o SARS-CoV-2 ainda precisamos de alguns anos para essa verificação. A respeito do material genético viral, existem 4 possibilidades. Vírus de DNA. Esse vírus de DNA pode ser de fita simples, DNA fita simples, FS é fita simples. E a gente tem DNA de dupla fita, DF é dupla fita. Então eu posso ter vírus de DNA fita simples e vírus de DNA fita dupla. A gente pode também ter vírus de RNA. Esses vírus de RNA também podem ser RNA de fita simples e RNA de fita dupla. A forma, se é DNA ou se é RNA, se é fita dupla, se é fita simples, vai determinar os mecanismos de replicação do vírus no interior da célula. Vírus de DNA, eles podem integrar o seu material genético rapidamente no material genético da célula hospedeira. Vírus de DNA fita dupla, né? Porque eles são compatíveis com o DNA da célula hospedeira. O DNA da sua célula é DNA de fita dupla. Então, quando vem uma nova molécula de DNA de fita dupla, é fácil a integração. Agora, quando existe um DNA de fita simples, essa fita simples tem que passar por fita dupla para a posterior integração. No caso do vírus ter essa capacidade de produzir integração.
No RNA, esse RNA precisa ser passado para o DNA ser integrado. Então, a gente tem dois grupos de vírus, os vírus de RNA e o vírus de DNA. Os vírus de RNA são chamados de retrovírus, enquanto que os vírus de DNA são chamados de hepadinavírus. Retrovírus por quê? Porque eles passam pela transcrição reversa. A gente já falou de transcrição reversa quando a gente estava falando de elementos transponíveis, né? Os transposons, os jumping genes. Então, quando a gente está falando de transcrição reversa, é a transferência da informação de RNA para DNA. Transcrição é DNA para RNA. Se eu faço o processo contrário, eu tenho a transcrição reversa de RNA para DNA. Como esses vírus precisam passar por esse processo de transcrição reversa, eles são chamados de retrovírus. Então, quando você ouviu falar de um retrovírus, você sabe que aquele vírus é um vírus de RNA. E os hepadinavírus são os vírus de DNA. Hudson, por que hepadina? Por causa desse DNA aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Hepa, aí vem DNA vírus. Essa composição da palavra vai lhe ajudar a entender que os hepadinavírus são compostos por DNA. DNA de fita simples ou DNA de fita dupla, Hudson? O hepadinavírus só vão lhe dar a informação que é um vírus de DNA. Se ele é de fita simples ou é de fita dupla, outras informações adicionais têm que ser apresentadas. Aqui eu trouxe um grupo de vírus de fita simples que tem influência na saúde humana. O vírus mais conhecido é o vírus da influenza, né? O vírus da gripe. Então, o vírus da gripe é um vírus de RNA de fita simples. Outro vírus de RNA de fita simples é o rabidovírus, o vírus que provoca a raiva, tá? Nós temos vírus de RNA de fita dupla, também de importância médica para a saúde do humano. A gente tem o rotavírus. Quem tem criança pequena em casa já conhece o rotavírus, ou já ouviu falar do rotavírus. O rotavírus é um vírus que infecta as células do trato gastrointestinal, provocando diarreia e vômitos graves, fazendo com que a criança desidrate muito rápido e levando o prejuízo, a depauperação da saúde muito rapidamente. O rotavírus é a segunda causa mais importante de morte por diarreia em crianças de 0 a 5 anos. A primeira causa é uma bactéria, a Escherichia coli. A segunda causa é esse vírus. Então, quando sua criança está com diarreia, está com vômito, provavelmente ela pode estar infectada com rotavírus ou com a bactéria do tipo E. coli. O rotavírus é um vírus tão importante para a saúde das crianças que foi produzida uma vacina aqui para o Brasil. Só que existe o seguinte, existem 4 tipos de rotavírus. E a vacina ela é eficaz contra 3 tipos e é bem eficaz contra 3 tipos e um dos tipos não é tão eficaz. O que aconteceu? A vacina selecionou a estirpe para a qual ela é menos eficaz. Então, agora, a grande parte do rotavírus encontrado aqui no Brasil, ele é do tipo de rotavírus que não é protegido pela vacina. E os que são protegidos pela vacina começaram o processo de mutações para que eles escapem da proteção da vacina. Então, já está sendo encontrado novamente casos de rotavírus para os quais a proteção vacinal deveria ser eficiente. Outro vírus de dupla fita muito conhecidos e que causam uma síndrome muito grave é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que provoca a AIDS, né? A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o HIV até o início da década de 90, o HIV era sinônimo de morte, porque nós não conhecíamos os vírus, não sabíamos como ele interagia com nossas células, não sabíamos qual era a célula
que ele invadia, não sabíamos o mecanismo de tratamento, não sabíamos nada. Então, quando o indivíduo tinha o HIV, dava HIV positivo, nós falávamos que ele tinha AIDS. O indivíduo ser portador de HIV e ter AIDS são duas coisas diferentes atualmente. E um indivíduo pode ser HIV positivo, mas utilizando o coquetel de tratamento, fazendo a regulação da dieta, fazendo os exercícios físicos, fazendo uma série de atividades. Esse indivíduo pode, mesmo sendo HIV positivo, nunca desenvolver a AIDS, porque esses processos agora foram entendidos e a gente sabe qual é a célula que o vírus invade, qual é o mecanismo que ele invade, por que ele permanece inerte durante a janela de imunidade, quais são os mecanismos que levam à sua replicação descontrolada, levando que saia do ciclo lisogênico para o ciclo lítico. A gente conhece uma série dessas informações e agora tem medicamentos para manter o vírus sob controle. O indivíduo que é infectado pelo vírus não pode ser curado, tá? Mas ele pode permanecer com o vírus inerte. Hudson, o indivíduo com o vírus inerte, ele é capaz de transmitir o HIV? Ele é capaz de transmitir o HIV. A produção do vírus no seu organismo é que é lenta, é baixa. A baixa produção do vírus no seu organismo faz com que a concentração do vírus no seu organismo seja baixa, o que a gente chama de baixa viremia, né? A concentração de vírus no organismo. Só que ele tem esse vírus circulante. A quantidade de vírus que ele tem não gera lesões suficientes para o desenvolvimento da AIDS, mas ele é capaz de transmitir esse vírus. Então, é importante que ele sempre utilize preservativo nas relações sexuais e tenha sempre cuidado com transfusão de sangue, não faça a transfusão de sangue porque ele é HIV positivo. Tem uma série de critérios que ele tem de obedecer por ser HIV positivo, mas fora isso ele pode ter uma vida normal, pode se relacionar perfeitamente com outras pessoas, praticar esporte, trabalhar normalmente, porque a sua imunidade não vai ser comprometida pela presença do HIV. Um estudo muito interessante realizado com garotas de programa na África mostrou que algumas mulheres já tiveram tanto contato com a HIV que elas desenvolveram uma resposta imunológica capaz de eliminar o vírus. Então essas mulheres elas são imunes aos vírus circulantes na África, né? Se eu pego a mulher lá, pego a profissional do sexo da África e trago ela para o Brasil, o HIV circulante no Brasil é diferente do HIV circulante na África. E aí ela pode se contaminar e talvez o sistema imunológico dela não seja capaz de clarificar, que a gente chama de eliminar o vírus. Mas alguns estudos mostraram que algumas profissionais do sexo foram capazes, de tanto contato que elas entraram com o vírus, a desenvolver uma resposta imunológica capaz de eliminar o vírus nessas mulheres. Outro vírus importante para a gente é o vírus de DNA de fita simples, o que a gente chama de parvovírus. O parvovírus produz a parvovirose, que é chamado de eritema infeccioso. Essas manchas na pele aqui, essas sarnas, que é encontrado bastante em crianças. Outro vírus importante para os humanos são os vírus de fita dupla, como o adenovírus. O adenovírus ele pode causar infecções nas células do trato respiratório, pode causar infecções nas células do trato gastrointestinal, pode causar inflamações nos olhos, causando as conjuntivites. Então ele tem uma gama diversa de células onde ele pode afetar. Aqui a gente está vendo a conjuntivite provocada por adenovírus. Essa conjuntivite ela é diferente daquela conjuntivite bacteriana. Na conjuntivite produzida pelo adenovírus, a gente tem a inflamação da retina, tá vendo aqui, ó? Esses vasos sanguíneos dilatados aqui, ó, provocando essa vermelhidão aqui, mas ela não produz aquela goma, aquele muco que é produzido pelas bactérias. Quando a gente tem uma conjuntivite bacteriana, é aquela conjuntivite que de manhã a gente não consegue abrir o olho,
porque está grudado na nossa pálpebra. Aí a gente tem que ir lá lavar, porque a goma, essa cola, é produzida pelas bactérias durante o processo de multiplicação. Enquanto que na conjuntivite viral a gente não tem essa cola, a gente tem a inflamação grave aqui, ó, da retina, como a gente pode ver aqui, ó, do globo ocular, mas não tem essa produção de goma, tá? Então esses são os tipos, os diferentes tipos de material genético de um vírus, e eles podem se apresentar de diferentes formas com diferentes características de replicação no interior da célula. O que a gente vai trabalhar agora é a estrutura desses elementos. Nós já sabemos que o capsídeo é a estrutura proteica que envolve o material genético, o ácido nucleico, e serve para isolar esse ácido nucleico de agressões ambientais. Então, é a capa proteica circunda o material genético. A gente viu que essa capa proteica, lá na imagem anterior, que tem diferentes formas. Aqui a gente traz um esquema contido no Biologia de Campbell, que é bastante interessante para a gente mostrar como é que esses diferentes capsídeos estão organizados. Olha esse capsídeo aqui, ó. Como ele tá organizado, parece prédios, né? Parece cilindros, né? Então a gente vê aqui no vírus da influenza essa organização do capsídeo. Aqui a gente tem no adenovírus a constituição clássica, que é esse dedocaédrico, dedocaédrico, eu acho que é assim que fala. Ou esse elemento com 12 lados aqui, tá? Enquanto que no vírus do mosaico do tabaco, a gente tem esse negócio que parece uma escova, né? Parece uma escova de cabelo, com essas cerdas aqui, ó. Cada cerda dessa é um capsômero. Então a gente tem uma diversidade bastante grande de capsídeos dentro da constituição dos vírus, inclusive a do bacteriófago T4, que é o mais extraordinário, na minha opinião. Parece uma nave espacial, né? Então aqui a gente tem a cabeça, onde está constituído onde está armazenado o DNA, e aí a gente tem essa parte aqui que é a cauda e a fibra da cauda. Essa estrutura aqui, ó, ela serve como um êmbolo para injeção do material genético do bacteriófago no interior do citoplasma bacteriano. Êmbolo, já viram a seringa? Aquele negócio que a gente puxa lá para sugar o líquido, é o êmbolo. Então imagina só, essa cauda aí serve como aquele negócio. Quando as fibras da cauda aqui, ó, se associam a proteínas da superfície da membrana das bactérias, elas permitem com que essa cauda encoste na membrana e comprimam como se fosse uma agulha, perfurando a parede celular e a membrana celular das bactérias e injetando material genético direto no citoplasma bacteriano. Aqui a gente tem uma micrografia do bacteriófago T4 para mostrar a sua especificidade, né? A sua beleza, a gente pode dizer assim. Olha que coisa mais maravilhosa, né? E, inclusive, infectando bactérias ainda é mais atraente. Então a gente tem capsídeo. Qual é a composição do capsídeo? É formada por unidades menores, como a gente viu, chamados de capsômeros. E eles são proteínas. Existem capsídeos formados por um único tipo de capsômero, enquanto outros capsídeos são formados por mais de um tipo de capsômero. Isso vai depender do vírus, da organização do vírus, da forma do seu capsídeo. Quais são as suas funções? Primeira função de todas, proteger o material genético. Novamente, o material genético é a molécula que mantém a informação do vírus, seja ele DNA ou RNA. Esse material genético não pode estar exposto a mudanças ambientais, por isso ele é lacrado no interior do capsídeo, porque o capsídeo, por ser formado de proteínas, é mais resistente a essas mudanças. Ele transporta o ácido nucleico de uma célula para outra. Então, quando a montagem do vírus e a liberação do vírus, o capsídeo é responsável pelo transporte desse material genético da célula hospedeira que acabou de liberar a nova partícula
até uma nova célula hospedeira e fornece a especificidade de adsorção. Isso daqui é aquilo que eu estava falando para vocês. Um vírus ele tem aí uma especificidade em as células que ele pode infectar. Ele não vai sair infectando qualquer célula aí, porque existem nichos que ele se desenvolveu para atuar. Fora desses nichos, ele tem uma atuação menos específica, ou ele pode ter uma passagem transitória, como o vírus do HIV. A gente vai ver quando estiver falando especificamente dele, ele tem uma passagem transitória por outras células. Então, a gente vai falar especificamente, mas o HIV ele infecta uma célula do sistema imunológico chamada de linfócito T4, ou linfócito auxiliar. Mas antes dele chegar nessa célula, ele passa por uma outra célula do sistema imunológico chamada de macrófago. Então, ele passa intermediariamente. O macrófago é o hospedeiro intermediário, depois ele passa para o hospedeiro definitivo, que é o linfócito T4. A partir de alcançar o linfócito T4 é que ele começa a desenvolver a sua patogenicidade, a sua capacidade de gerar doenças. Então, existe uma especificidade. O HIV ele não vai infectar minha célula do pulmão. Por quê? Porque nesse nicho, na célula do pulmão, ele não conseguirá se desenvolver de forma adequada, porque evolutivamente ele veio se adaptando a um grupo específico de células. Mas, Hudson, por que, que ele é específico ao linfócito T4 e não ao minhas células pulmonares? Porque existem receptores específicos de membrana. Cada célula no nosso organismo tem receptores que são específicos desse conjunto de células. E esses vírus utilizam esses receptores, que a gente vai ver, para interagir. Parte do seu capsídeo com esses receptores. Os vírus envelopados utilizam as proteínas, as espículas, para fazer esse processo. Os vírus não envelopados utilizam os capsômeros para fazer esse processo de ligação. Então, o que é que o vírus faz? O vírus faz como um ladrão sorrateiro entrando na sua casa. O ladrão sorrateiro, o que é que ele faz? Ele vem e se finge de alguma coisa. Era muito comum em Porto Velho, na cidade onde eu morava, um assalto onde o cara se fingia é, como é que é o nome do negócio? Da Caerd, ele era funcionário da Caerd. Chegava lá, batia a palma, falava que eles tinham detectado um vazamento na sua casa, ele trouxe um equipamento para ver se estava tendo vazamento. Aí você abria o portão, quando ele entrava com a mala dele, era uma arma, e aí rendia todo mundo, trancava no banheiro e fazia limpa na casa. É assim que o vírus se apresenta para a célula. Ele se apresenta como uma coisa boa. Ele apresenta para o receptor da célula uma proteína dele que a célula se interessa. A célula fala, olha, essa relação de interação proteína-receptor vai interessar a célula e ela vai fazer ela vai permitir a entrada do vírus para o interior da célula. Esse mecanismo é específico. Vírus é grupo de células. Não é todo vírus que vai conseguir invadir toda a célula. Então, essa composição do capsídeo é que vai dar a especificidade de adsorção. Então, as proteínas que compõem o capsídeo, que são os capsômeros, elas se ligam especificamente a receptores das células, receptores de superfície das células que vão fazer com que a célula permita a entrada do vírus. Então, existe um jogo de gato e rato. As células se adaptam mudando o receptor para que não sejam mais invadidas. Aí o vírus se adapta mudando o capsômero para que consiga se ligar ao novo receptor. E esse processo é continuamente. Por isso que a gente vai fazendo isso, um acompanhamento da evolução dessas partículas com o tempo. Tudo bem? Acho que deu o nosso tempo. A gente volta com esse assunto ainda mais algumas aulas para detalhar como os vírus conseguem escapar do sistema imunológico, como é que eles conseguem interagir com suas células hospedeiras e como eles se replicam no interior da célula. Tudo bem? Obrigado pela atenção, espero que vocês estejam bem.
cuidem-se, cuidam das pessoas que vocês amam para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço e até a próxima.